Amém. Glória a Deus. Foi uma honra participar do Vivas. Todo ano a gente participa, né, fazendo a sala de bate-papo, mas esse ano foi diferente. O pastor Ivano me convidou para estar ministrando e, obviamente, eu aceitei, porque eu fiz um pacto com Deus. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor tem uma promessa para mim. E todas as vezes que alguém me chamar para ministrar, eu posso estar com medo, mas eu jamais vou dizer não. Então você também faça isso aí no seu coração, né? Sempre que Deus te chamar, esteja disponível, tá bom? Eu fico muito feliz de estar aqui nessa tarde, glória a Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. No livro de João, João capítulo 7. João capítulo 7, versículos do 37 ao 39. Sendo preparados para o mergulho. Glória a Deus. A palavra diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós entramos, Senhor, na Tua presença, ó Pai. Senhor, a Tua palavra será ministrada, ó Deus, nesse momento. Espírito Santo de Deus, a Tua palavra, ela não volta vazia, ó Pai. Nós cremos, Senhor Jesus, que a Tua palavra, ela funciona como uma semente, que ela, Senhor Jesus, é plantada dentro do nosso coração. E em algum momento, ó Pai, essa semente vai começar a brotar e vai florescer nas nossas vidas. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, nessa tarde. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos saber o que o Senhor tem a dizer. Nós queremos, Senhor Jesus, Te conhecer mais. E nós queremos estar, Senhor Jesus, preparados, ó Pai, para mergulhar nos rios de águas vivas que correm do Teu trono, ó Deus. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer um mergulho, literalmente um mergulho em alto mar. Eu tive essa oportunidade uma vez. Eu e o Júnior, nós fomos viajar, a irmã dele mora lá em Maceió, e a gente teve o privilégio de fazer um mergulho, e foi muito bacana. Nós colocamos toda aquela roupa, né? Horrível, por sinal, e a gente coloca aquela roupa, pé de pato, e a gente faz um treinamento antes, já lá em alto mar, coloca o cilindro de oxigênio, aquela máscara, e a gente faz um treinamento, porque dá um certo pânico, né? Você não consegue respirar pelo nariz, só pela boca. E depois a gente consegue fazer um mergulho. Irmãos, vocês não têm ideia, eu não sei se você já fez, mas se você tiver a oportunidade, faça. Porque é uma coisa linda. Lá do alto mar você olha e vê assim a cidade. A gente fez em Maragogi. E aí o mergulhador profissional vai com a gente. E quando a gente mergulha, chega lá embaixo, irmãos, uma parede assim, ó, é uma parede com os corais. E peixes que eu nunca nem tinha imaginado ver na vida. Cores que eu nem sabia que existia. Uma coisa linda, 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 linda. E durante essa semana o Senhor me fez lembrar diversas vezes desse mergulho. E isso já aconteceu há alguns anos. Mas Deus tem ministrado ao meu coração sobre os mergulhos no Espírito Santo. Você sabe que agora nesse período de pandemia, e você sabe que eu vou falar que é verdade, a gente se esfriou um pouco. A gente tinha o costume de vir à casa de Deus, de trabalhar na obra. Aqui na igreja, então, nunca falta esse serviço. Você pode vir de segunda a segunda, sempre tem um serviço para você fazer. A nossa igreja é muito ativa. E a gente tinha o costume de estar trabalhando na obra, fazendo a obra, buscando a Deus, culto todos os dias. E de repente veio a pandemia e fez a gente ficar mais quietinho em casa. E às vezes no coração de muita gente começou a vir uma frieza espiritual. A gente começou a buscar menos a Deus do que a gente tinha costume. A gente às vezes começou a experimentar menos de Deus do que a gente tinha costume.
E Deus me fez lembrar desse mergulho. E o tempo inteiro Ele ministrava ao meu coração uma coisa. Ele falava: Alessandra, quando você estava lá em alto mar, que você olhou para a cidade, você conseguia ver uma coisa. Você via a cidade, aquilo que você estava acostumada. Mas a partir do momento que você mergulhou, você passou a ver coisas que você não conhecia antes. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Mas o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui hoje, para que hoje você fizesse um mergulho com Ele. E aquilo que você antes olhava e era só o natural, Deus te convida hoje a mergulhar e enxergar aquilo que é sobrenatural, aquilo que você ainda não conhece. E eu fiquei pensando sobre isso, eu falei: meu Deus, quantos planos eu, Alessandra, tenho deixado para 2021. Ah não, depois que essa pandemia passar, eu vou fazer tal coisa. Não, depois que a pandemia passar, eu vou trabalhar mais para Jesus, porque, nossa, que saudade que eu estou de trabalhar para Jesus. Mas o nosso pastor tem ensinado aqui que existem 2 tipos de pessoas durante essa pandemia. As pessoas que estão esperando ela passar e estão estagnadas. E as pessoas que, mesmo em meio à pandemia, continuam sonhando, continuam lutando, continuam batalhando, continuam: Espírito Santo, eu quero ter uma experiência com o Senhor, mesmo em meio a tudo isso que a gente está passando. E hoje, Deus nos trouxe aqui, porque Ele tem um mergulho para nós. O Espírito Santo quer nos levar a mergulhar exatamente nesses rios de água viva que Ele tem para nós. Querido, sabe por quê? Porque quando nós mergulhamos, nós encontramos situações que nós antes não percebíamos. Nós mudamos coisas dentro de nós. Mas existem coisas que nós precisamos fazer para que a gente consiga mergulhar. É necessário fazer algumas coisas para a gente poder mergulhar. A primeira coisa que nós precisamos fazer é necessário esforço da nossa parte. É preciso sair da nossa zona de conforto. A gente tem vivido na nossa zona de conforto. Ah, não, né? Vamos assistir o culto só online. Às vezes você tem a possibilidade de estar na igreja, mas hoje eu estou com preguiça, eu vou ficar. Eu sei que eu preciso orar mais, mas eu vou fazer isso depois. E aí o dia passa, e quando você vê, você não orou. Todas as vezes que nós queremos conquistar coisas na nossa vida, nós precisamos nos esforçar. Isso são com os nossos sonhos. Poxa, eu quero ter uma vida profissional. O que eu preciso fazer para melhorar na minha vida profissional? Não adianta eu ficar em casa. Eu preciso lutar, eu preciso estudar, eu preciso definir o que eu quero, eu preciso correr atrás. Olha, eu estou sem emprego, o que eu vou fazer na pandemia? Procura lá, manda o seu currículo por e-mail. Mas às vezes é mais cômodo a gente ficar esperando. E com as coisas de Deus, a gente faz exatamente assim. Ah não, se Deus quiser, se Ele quiser realizar alguma coisa na minha vida, Ele vai realizar. Querido, Deus trouxe você aqui hoje para que você pudesse se levantar e falar: Senhor, eu vou fazer a minha parte. Hoje eu vou romper com aquilo que se tornou a minha zona de conforto. E eu vou lutar para mergulhar. Eu vou lutar para conhecer algo novo. Eu vou lutar para sair da situação que eu estou. Ele nos trouxe aqui para nos despertar para algo que Ele quer fazer. E é antes do fim do ano, né? A gente está em novembro. Hoje o pastor começou a falar o culto, né? Falando a data de hoje. Eu falei: Senhor, eu já entendi. Porque a data de hoje vai ficar marcada no seu coração. Porque o que Deus tem para você vai acontecer antes do final do ano.
Você está imaginando que o que Ele tem para você vai acontecer em 2021. Querido, eu não sei nem se eu vou estar aqui em 2021. Mas eu sei de uma coisa. As promessas que Deus tem para você. Pode vir pandemia, pode vir sei lá o quê, pode vir tsunami, vir o que quiser. Não vai deixar com que as promessas de Deus fiquem para trás. As promessas vão se cumprir. E Deus falava isso ao meu coração, que coisas grandiosas acontecerão ainda em 2020. A gente desistiu de 2020. A gente desistiu. A gente só vê lá na internet, meu Deus, que ano foi esse? Jesus acabou tudo. Meu Deus, perdemos fulano, fulano, fulano. Esse ano, o que mais podemos esperar de 2020? Eu vou te dizer o que a gente pode esperar de 2020. Se você se esforçar, a gente pode esperar ainda de 2020 um mergulho do Espírito Santo e as promessas de Deus acontecendo na sua vida e na minha. Mas a gente precisa se esforçar. A gente precisa sair da nossa zona de conforto. Eu sei qual é a minha zona de conforto e você sabe qual é a sua. Então hoje nós vamos pedir ao Espírito Santo para que a gente possa sair, ser liberto dessa zona de conforto. E que a gente possa se esforçar para buscar mais a Deus. Para cumprir e fazer cumprir as promessas de Deus. Sabe por que às vezes a promessa parece que está demorando? Porque você continua sentado. Deus já liberou, mas se você não levantar e tomar posse do que Ele tem para você, nada vai acontecer. A sua vida vai continuar igual. Porque não depende mais de Deus. Deus já liberou. Ele já lançou sobre você a promessa. Ele já falou, vai se cumprir. Se Ele falou, vai se cumprir, vai se cumprir. Creia nisso. Mas depende de nós recebermos. Não vai cair como um raio na sua cabeça. Pá, explodiu. Não, a gente precisa lutar para que aconteça. Segundo, é necessário jogar fora todo o excesso de peso. Querido, no mergulho, você tem que estar sem nada. Você não pode carregar uma bolsinha quando você vai mergulhar lá no mar, né? Você não carrega nada, você deixa tudo no barco. Vai você e aquele cilindro que já pesa o dobro do que você. Você vai sem nada. Às vezes a gente carrega excesso de peso, quer ver? A gente carrega preocupações. As preocupações, elas são um peso para nós. A gente pensa assim, hoje é domingo. Aí a gente senta aqui na igreja e já pensa assim, misericórdia, amanhã eu tenho aquele problemão para resolver. Meu Deus, amanhã, o que vai ser do amanhã? Querido, amanhã a Deus pertence. Você está aqui na casa do Todo-Poderoso. Aquilo que você não consegue fazer, Ele faz por você. Você precisa crer. Você precisa acreditar que enquanto você está aqui, Deus está cuidando da tua casa. Enquanto você está sentado aqui adorando, ouvindo e aprendendo algo sobre Deus, nós estamos aqui juntos aprendendo. Deus está cuidando e guardando os seus que estão na tua casa. Deus está cuidando lá do teu marido que não pode nem ouvir falar de crente. Mas Deus está trabalhando no coração dele enquanto você está aqui. Porque essa obra ela não é sua, ela é de Deus. O teu trabalho amanhã, não adianta você carregar hoje uma preocupação excessiva com ele. Porque a cada dia basta o seu mal. A cada dia. E às vezes a gente não consegue mergulhar no Espírito Santo. Porque nós carregamos uma bagagem muito grande de preocupações. E aí a gente não consegue afundar. A gente fica só na superfície. A gente acaba ficando na superfície e só enxergando aquilo que é natural aos nossos olhos. A gente só enxerga os problemas. A gente só enxerga aquilo que não deu certo. A gente só enxerga as preocupações do dia do amanhã. Mas a partir do momento que você e eu, nós tirarmos de nós as preocupações, entregarmos para Deus, falarmos, Deus, eu não sei o que vem amanhã, mas eu sei que até aqui o Senhor me sustentou. Então eu creio que amanhã o Senhor vai me
sustentar. Eu creio que amanhã eu vou chegar lá no meu serviço e aquele problema gigante que eu tenho para resolver, o Senhor vai desatar os nós e vai me levar até a solução desse problema. Eu creio, Senhor Jesus, que a minha preocupação com o meu filho que está lá nas drogas, eu creio, Jesus, que enquanto eu estou aqui procurando, buscando ao Senhor, o Senhor está cuidando dele lá na boca de fumo, o Senhor está guardando a vida dele. Tira as preocupações, tira todo o excesso de peso, para que você consiga mergulhar. Às vezes você está sentado aí pensando, meu Deus, eu estou desempregado, meu Deus, como é que eu vou levar o pão para minha casa? Meu Deus, querido, mergulhe no Espírito Santo hoje, peça a Ele para que você tenha uma experiência nova com Ele. E Deus vai abrir uma porta para você que ninguém vai poder fechar. Deus vai abrir a porta que você está esperando. Apenas confie nele. Então deixa as preocupações, as limitações, o medo, deixa de lado. E hoje, peça a Ele para que você tenha uma experiência nova com Ele. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Lá no livro de Lucas. Quer ver? Mas vamos ler aqui, ó. Lucas 12. Lucas 12, versículo 25. E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Querido, você não pode acrescentar nada. Você não pode acrescentar um segundo à sua vida. Você não pode acrescentar, nem eu. Então por que nós estamos ansiosos com aquilo que vai acontecer amanhã? Às vezes você pode estar pensando, pastora Alessandra, mas essa pandemia tirou tanta coisa de mim. Tirou às vezes o meu emprego, eu perdi pessoas. Deus trouxe você aqui para mostrar a você uma coisa: Ele é que sustenta você. Bate o seu pezinho no chão aí, bate, bate. Você está aqui. Eu não sei qual é a situação e preocupação que você está lidando, mas você está aqui. Ele sustentou você para que você pudesse chegar até aqui. Ele guiou você e fortaleceu você. Então o mesmo Deus que fez isso com você até hoje, segurou a sua mão em meio a essa pandemia e a tantas outras situações que nós já passamos na nossa vida, é esse mesmo Deus que vai sustentar você no dia de amanhã. Terceiro, é necessário entender que ninguém que entra no mar sai da mesma forma. Minimamente quem entra no mar sai molhado. Então, eu não sei se você está entendendo, mas a partir do momento que a gente consegue mergulhar no Espírito, nunca mais a gente volta a ser o mesmo. Porque minimamente você vai estar molhado, minimamente você vai receber e perceber e ter uma experiência com o Espírito Santo. Agora, a intensidade da experiência é diferente. Pensa, se eu só tivesse mergulhado no raso, eu conseguiria ver poucas coisas. Mas eu mergulhei, queridos, era terra embaixo, era muito fundo. Eram muitos metros abaixo, lá em alto mar. Coisas que eu nunca imaginei ver. Chegava a ser assustador, porque tinha uns buracos assim, ó, no meio dos corais, e o guia, ele pegava assim na roupa da gente, e ele levava a gente para dentro do buraco mesmo. Eu falei, meu Deus, e a gente sem entender nada, aquele monte de bolha subindo. Mas o que eu vivi naquele dia, eu nunca vou me esquecer. E você sabe que quando nós mergulhamos no Espírito Santo de Deus, nós temos a possibilidade de mudar a nossa forma de enxergar as coisas. Às vezes nós enxergamos somente o natural,
Nós enxergamos aquilo que nós conseguimos fazer e aquilo que nós não conseguimos. Mas o Espírito Santo nos trouxe aqui porque Ele quer mudar a nossa forma de ver as coisas. A partir de hoje, nós vamos deixar de ver as coisas de forma natural e passar a ver aquilo que é sobrenatural. Você vai olhar para situações e você não vai mais enxergar o que é natural, o que é possível e não é possível de se fazer. Você vai olhar as coisas e você vai perceber que Deus pode mudar o que tiver que ser mudado. Deus quer te dar uma nova experiência com Ele. Deus quer te mostrar aquilo que Ele tem para você. Então não queira hoje ficar no raso. Não queira hoje só ficar na superfície. É mais cômodo ficar na superfície. Mas o que Deus tem para nós está lá nas profundezas. O que Deus tem para mim e para você é uma visão diferente. Hoje nós precisamos pedir ao Espírito Santo que Ele mude os nossos olhos, para que a gente possa ver as coisas com a ótica de Deus. Até, você sabe o quê? Até os nossos próprios valores, até o seu valor e o meu. Às vezes nós nos desvalorizamos, porque a gente só enxerga a gente com os olhos naturais. Mas quando Deus mudar a sua visão e mudar a minha, nós vamos olhar para nós mesmos e nós vamos perceber todo o potencial de Deus que existe em nós. Você é uma pessoa escolhida de Deus. Você só precisa enxergar isso. Você é uma pessoa que nasceu para ser um vencedor. Eu não sei o que as situações e as circunstâncias dizem para você, mas eu sei o que Deus diz para você. Que você é um vitorioso, que Ele está com você, que você nasceu para vencer sim. Mesmo que às vezes pareça que não, você nasceu para vencer. A gente só precisa enxergar as coisas na ótica de Deus. Satanás quer que a gente continue enxergando da nossa forma, porque nós somos limitados. A gente acha que só pode chegar até aqui, mas Deus está dizendo para você e para mim hoje, não, você pode chegar além, você pode ir além, porque eu estou com você. Então nós precisamos entender isso, que para que aconteça um mergulho no Espírito Santo, é necessário que a gente entenda que uma vez que a gente entre no mar, nós não vamos sair da mesma forma. Não tenha medo de ter uma experiência com Deus. Queira ter uma experiência com Ele, uma experiência pessoal com Ele. Queridos, eu cresci numa família cristã. Meu pai um pastor, minha mãe uma pastora. Eu cresci num lar cristão. Eu cresci vendo os meus pais lerem a Bíblia, orarem, qualquer coisa. Irmãos, sem brincadeira, minha mãe ora até para que a árvore que tem lá em casa, minha mãe sabe que é verdade, de acerola, a árvore estava morrendo, minha mãe está orando pela árvore. Meu bem, você sabe por quê? Porque ela entendeu que ela é profeta. Ah, mas é uma árvore. Querido, você é um profeta. Ora, a árvore está lá. Quando você pensa que vai morrer, você olha e fala, meu Deus, mas é uma acerola. Está nascendo. Está nascendo. Eu cresci numa casa assim, vendo pessoas tendo experiências com Deus. Até que um dia eu falei, peraí, porque agora eu preciso ter uma experiência com Deus. A experiência que o meu pai tem com Deus não é a minha experiência. Apesar de que eu peço porção dobrada, Senhor, porção dobrada. Mas a experiência dele é dele. Mas existiu um momento na minha vida que eu falei, peraí, Deus, porque eu não quero mais ver os outros mergulharem. Eu quero mergulhar. Eu quero saber o que o Senhor tem para mim, para a Alessandra. Não a Alessandra, filha do pastor Arnolfo, mas a Alessandra. O Senhor tem planos para você, unicamente para você. Eu não sei se você cresceu num lar cristão ou não. Eu só quero te dizer hoje que Deus quer revelar a você os planos que Ele tem para a sua vida. Deus quer que você mergulhe. Deus quer que você fale, Senhor, eu estou disponível para mergulhar e ter uma experiência pessoal com o Senhor. Eu não quero, Senhor Jesus, mas apenas ver aquilo que os outros estão vivendo. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim.
E por último, é necessário entender que nós temos acesso a esse rio através de Jesus. Queridos, não tem outra maneira. Não existe outra maneira de ter acesso a esse rio, a mergulhar, se não for através de Jesus. E eu fiquei pensando, e obviamente você vai me entender, mas Jesus funciona como o balão, como o cilindro de oxigênio. Não tem como fazer mergulho no mar, em alto mar, sem o cilindro de oxigênio. O pulmão humano não aguenta, chega a explodir. Não aguenta. Se eu fosse só com o meu oxigênio, eu ia o quê? 2 minutos e só no raso. Não aguento não. Podia até chegar um pouquinho, ver alguma coisinha lá no fundo do mar, mas logo ia voltar. Mas com o cilindro, fiquei um tempão rodando lá no fundo do mar, vendo todos aqueles peixes, tirando foto, porque o cilindro me permitiu isso. Às vezes nós queremos viver coisas grandes, nós queremos romper na nossa história, mas a gente não sabe como. Existe um nome, e o nome dele é Jesus. Ele pode fazer você romper. Ele vai ser o cilindro que vai te dar oxigênio para você conseguir respirar em meio às situações, em meio às tribulações. É Ele. E Ele está aqui hoje, nessa tarde. Quanto mais intimidade, quanto mais eu busco, quanto mais eu desejo conhecer a Ele, mais oxigênio Ele vai me dar, para que eu consiga mergulhar cada vez mais fundo. Então hoje nós precisamos entender que o Espírito Santo trouxe a mim e a você aqui, para que nós tenhamos uma experiência com Deus, para que algo dentro de nós volte a florescer, para que algo dentro de nós comece a rodar, e a gente tenha novamente aquela experiência que a gente tinha antes. A gente precisa voltar lá no primeiro amor. Quando a gente tinha coragem de levantar as nossas mãos, quando a gente tinha ousadia de arrancar o nosso sapato e sair sapateando, quando a gente tinha menos medo. Deus trouxe você e a mim aqui, para que hoje nós tenhamos uma experiência com Ele. E eu não conheço a sua história de vida, eu não sei se você tem e aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso eu acredito que a maioria aqui sim. Mas aceitar a Jesus como Senhor e Salvador é uma escolha diária. Você pode ter feito isso há 30 anos atrás, mas a gente precisa fazer isso todos os dias. A gente precisa acordar e falar: Senhor, eu quero te aceitar hoje como meu único Senhor e Salvador. Eu, Senhor Jesus, quero te aceitar como meu Salvador, aquele que veio, morreu por mim na cruz e me deu vida eterna. E eu quero, Senhor, também que o Senhor seja o meu Senhor, aquele que vai me orientar, aquele que vai me guiar. Eu vou, Senhor, seguir os teus passos. Aonde o Senhor mandar eu ir, eu vou, porque o Senhor é o meu Senhor. E para a gente concluir, presta atenção, para que eu conseguisse mergulhar, eu tive que ir lá em Maceió. Afinal de contas, aqui a gente não tem, né? Não tem mar. O calor a gente tem, falta é a água, né? Mas para mergulhar no Espírito, você não precisa ir longe, você está no lugar certo. Porque olha aí, volta comigo, lá no livro de João, capítulo 7, versículo 38, diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Os rios estão aí dentro de você. O rio de água viva está dentro de você. Você não precisa ir longe, porque o rio está aqui. Basta você falar: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero mergulhar. Eu quero, Senhor, ter uma experiência nova contigo. Eu quero, Senhor Jesus, deixar para trás todo o excesso de peso.
Eu quero, Senhor Jesus, deixar para trás as preocupações que eu carrego na minha vida. Eu quero deixar para trás tudo aquilo que está me prendendo. E eu quero ter uma experiência nova contigo. Senhor, eu quero, Senhor, romper com a minha zona de conforto. Eu quero, Jesus, deixar, Senhor, esse conforto, essa zona que me prende. Eu quero romper com isso, com a minha comodidade. E eu quero lutar, eu quero me esforçar para viver algo sobrenatural com o Senhor hoje. Senhor, eu quero e eu entendo, Senhor, que uma vez que eu mergulhe, nunca mais eu serei o mesmo. Então eu quero aproveitar a oportunidade e te pedir, Senhor, para o Senhor mudar a minha visão. Eu quero enxergar as coisas conforme o Senhor enxerga. Eu não quero mais olhar para a minha vida e pensar naquilo que é limitante para mim. Eu não quero mais olhar para a minha vida e pensar naquilo que as pessoas falaram para mim. Mas eu quero, Senhor Jesus, entender aquilo que o Senhor pensa sobre mim. Eu quero saber, Senhor, quais são os valores que o Senhor tem para mim. Porque eu sou valioso para Ti. Eu fui comprado a preço de sangue. Eu quero, Jesus, ter uma experiência contigo hoje, para que eu entenda isso. E, Senhor, eu quero, e eu entendo, que para que eu tenha essa experiência, eu preciso de Jesus na minha vida. Eu queria que você ficasse de pé.